Começamos agora a parte 2 da nossa aula, da nossa primeira aula, né, de redação do cursinho Avance. A gente estava falando sobre o formato da nossa redação, né? A nossa redação ela é composta por uma introdução, né, que é o nosso primeiro parágrafo. Vai ser nessa introdução que você vai tentar fazer uma apresentação do tema para o seu leitor. Então, vai ser nessa introdução que a gente vai poder colocar e inserir um contexto histórico, a gente vai poder trazer, né, como que esse tema se encaixa na nossa realidade, né? E eu coloquei aqui num dos pontos o tópico frasal. O que é esse tópico frasal? É a primeira frase que vai abrir o seu texto, né? A gente acha interessante isso porque esse elemento textual ele dá corpo ao seu texto, certo? Então vamos supor é a frase que vai abrir seu texto. Então a gente precisa de o quê? Que ela seja uma frase forte, uma frase que comunique o seu leitor, certo? Então vamos supor que a temática seja a importância do SAMU e do SIAT no nosso sistema de saúde, vamos supor. Então o nosso tópico frasal poderia ser as ambulâncias carregam e transportam uma esperança. Vamos supor, estou dando um exemplo, né? Mas vamos supor, as ambulâncias carregam a esperança, ponto. Aí a gente continua apresentando ao leitor os problemas que possivelmente os textos bases vão trazer para a gente apresenta o problema e apresenta o tema. No desenvolvimento, a gente pensa normalmente em 2 ou 3 parágrafos, certo? Cada um contendo de 5 a 6 linhas, certo? E é nesse desenvolvimento que a gente vai trazer para o leitor as informações atinentes ao tema, conhecimentos que a gente já carrega e traga, né, da vida, né, que a gente saiba sobre o tema. Vamos supor que seja vacinação. O que a gente sabe sobre esse tema, o que os textos base nos fornecem, qual que é a importância da vacinação, se a gente já teve na nossa história um fato parecido, né, com o que a gente vive hoje, por exemplo, da pandemia, né, ou por exemplo do desemprego, ou por exemplo da volta do aumento da mortalidade infantil, né? Então, vocês têm que se apropriar dos textos base, né? A gente nunca vai copiar do texto base, mas a gente vai utilizar eles como norte, porque é o pessoal do Enem, né, o pessoal do INEP tentando nos fornecer elementos que a gente possa usar na redação, certo? Então, como consta aqui, o objetivo do texto é a gente comunicar o leitor, é a gente dissertar e argumentar para que o autor conheça o texto e conheça do que estamos falando, né? O leitor ele vai... Você tem que pensar assim, o seu leitor, a pessoa que vai ler a sua redação, ela não vai ter acesso aos textos base, ela não vai ter acesso aos gráficos e aos números que foram apresentados lá para você. Ela só vai ter acesso à sua redação. Então você tem que pensar que você tem que comunicar ao seu leitor do tema, dos problemas, das possíveis soluções, né? E vai ser a partir da sua redação. A gente vai tratar nessa aula sobre os 5 critérios de avaliação do Enem, né? É muito importante a gente saber como a gente vai ser avaliado, né? Não tem como a gente fazer uma prova sem a gente saber como que vai ser a avaliação. Então, para a gente já começar a ir treinando ou começar a ir percebendo de que forma a gente tem que escrever para ser bem avaliado, tá certo? Eu coloco esse ponto aqui para a gente tentar, eu sei que é difícil. Eu, por exemplo, tinha uma letra feia, coitada da minha letra, era feinha. O que eu fiz?
caderninho de caligrafia e comecei a fazer. Isso no ensino médio. Não é vergonha pegar um caderninho de R$2,50 na papelaria e fazer caligrafia. Não é porque a gente está no ensino médio, que a gente, né, já é grande, né, já é adolescente, que não pode fazer caligrafia. A gente tem que ter uma letra bonita, uma letra legível, uma letra que quem vai ler né, tenha uma boa impressão, porque a sua letra ela vai ser a sua primeira impressão, né? Então vamos tentar, né, se a gente, quem tem uma letra bonita, ótimo, quem não tem, vamos tentar deixá-la mais redondinha, tentar deixá-la mais legível, tá bom? E vamos tentar. Então a gente vai começar agora falando dos critérios de avaliação do Enem. Vai ser uma parte um pouco mais técnica para a gente tentar perceber de que forma a gente vai ser avaliado, tá bom? Nosso primeiro critério, que vale 200 pontos, ele pode chegar a 200 pontos, assim como pode ser zerado, certo? Então é muito importante a gente prestar atenção nos critérios de avaliação. Lembrando que esses critérios, essa tabelinha vai estar na redação, para quando vocês forem fazer, vocês irem lá e relembrarem, tá bom? Então, o domínio da escrita formal da língua portuguesa é você saber utilizar a gramática. Vocês têm base para isso com o professor Pedro, então vocês têm essa parte da gramática que vocês podem se apropriar, certo? Então, a gente tem que saber que existem duas formas de escrita e de fala, a forma formal e a forma informal, né? O formal é a gente utilizar o que está nas regras e convenções da língua portuguesa, né? E o informal é o que a gente não tem esse respaldo dos livros e enfim. Então a gente vai aplicar na redação os nossos conhecimentos de gramática, né? A gente tem que sempre tentar colocar a pontuação correta, ponto final, colocar vírgula quando necessário, perceber a importância de quando vai ser necessário colocar vírgula, né? Letra maiúscula quando iniciar, um espacinho da lateral, né? Para a gente iniciar, para dar a impressão que a gente começou outro parágrafo, né? Então, essa apropriação da língua portuguesa. Então, aqui, a avaliação é feita, quem vai corrigir vai verificar assim. Teve o domínio excelente da escrita formal em português? Pequenos erros gramaticais ou convenções aceitas excepcionalmente? Então, assim, se você teve um errinho ali, o avaliador não vai te tirar, imagina, quase 40 pontos. Ele possivelmente pode te dar pode desconsiderar, porque todo mundo erra, né? Então, ó, são aceitos excepcionalmente. Então, se tiver ali pontualmente 1, 2 erros, tudo bem, ele não vai ser um carrasco, né? Mas daí, ó, se você tem um bom domínio da língua, mas tem alguns desvios, apareceu em mais de um parágrafo esses errinhos, né? O corretor vai te tirar um pouquinho mais da nota, né? Se ele verificar que o seu domínio é mediano, com os desvios, né, da gramática, ele pode diminuir um pouquinho mais. Se o domínio for insuficiente, com muitos desvios, a sua nota vai, imagina, para 80. E se for um domínio precário, né, se tiver muito erro e muita desrespeito à língua portuguesa, vai lá para 40. E se houver desconhecimento total da língua portuguesa, né, enfim, errar muitas palavras, errar muita pontuação, né, e tiver na integralidade do texto, você vai zerar esse critério, certo? Então a gente sempre tem que prestar muita atenção nisso. O próximo critério de avaliação é a compreensão. Vai ficar, mas ali é um ão, tá? Aqui é um ão. É a compreensão do tema e a aplicação na área do conhecimento. Então o avaliador ele quer verificar se você entendeu e compreendeu qual que é o tema que está sendo abordado, né? Não adianta ele começar a falar de acessibilidade de deficientes físicos e você começar a falar sobre
Outra coisa, falar sobre gravidez na adolescência no texto de acessibilidade para pessoas com deficiência. Não tem como encaixar, né? A não ser que você tente encaixar de uma forma que case as informações e as temáticas, mas tenta se ater ao tema que está sendo proposto pelos textos base e pelo título da proposta de redação. Então essa competência ela vai avaliar o que você, enquanto escritor, entendeu da proposta, entendeu do que foi proposto para ti, né? E vai ver como que você vai ir desenvolvendo a sua argumentação e a sua dissertação, né? Tudo que você aprendeu no ensino médio vai estar sendo avaliado. Você pode inserir temas das ciências humanas, da história, da sociologia, da filosofia. Você pode inserir conhecimentos matemáticos e físicos, por exemplo, quando precisa fazer conta de gráfico, de dados. É muito importante que você aplique esses conhecimentos, porque vai fornecer ao avaliador essa informação de que você teve um bom aprendizado durante o ensino médio, né? Aqui consta que é vedado o uso de cópia em textos motivadores, então não pode copiar dos textos motivadores e não pode ter uma fuga do tema da redação. Aqui estão as avaliações, é só você pausar e verificar corretamente. Ó. Se você apresentar uma argumentação consistente com repertório sociocultural, se você trazer o domínio das matérias, né, você consegue lá seus 200 pontos. Se você teve um domínio do estilo e tem uma consideração sobre a temática consistente, você vai lá nos seus 160. E assim vai diminuindo, né? Se você fugir totalmente, não for compatível com a estrutura dissertativa argumentativa, você fez um resumo de um dos textos motivadores, é 0. Você fez uma resenha, é 0. E o que ele quer aqui é um dissertativo argumentativo, que você apresente lá no formato introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Dissertativo argumentativo, correto? Vamos para o próximo critério, que é a capacidade de interpretar as informações e organização dos seus argumentos. Então vai avaliar se você conseguiu e consegue ver os textos base e aplicar na sua redação, certo? Você vai ter que se posicionar com os argumentos lógicos e com argumentos embasados nos dados, gráficos e dados oficiais. É importante que haja coerência entre as informações e o seu posicionamento, né? Se está falando lá que algum fenômeno social causa desigualdade, você não pode ir contra, logicamente não pode ir contra os dados. Então você tem que seguir sempre com uma base lógica, né? E o que o avaliador quer é compreender o seu posicionamento. Então você vai ter uma nota alta se você defender o seu ponto de vista com informações, fatos e opiniões, sempre respeitando os direitos humanos, de forma consistente e organizada, né? Configurando que foi você que escreveu, é você enquanto autor que escreveu aquilo, certo? O nosso próximo